Em exclusiva para o Líderes, uma entrevista com o ministro de Turismo do Brasil, Vinícius Lumertz. Tem muito pouca concorrência, porque a nossa região precisa tirar gente do mundo inteiro para trazer para cá. Por que o turismo se transformou num setor fundamental para a economia do país e da região? As mudanças digitais no setor e os novos empregos que elas geram. O espírito portenho tem evidente que tem uma originalidade argentina brutal, né? É muito original, mas ao mesmo tempo, para o brasileiro, a cidade de Buenos Aires tem um lado meio parisiense, meio madrilenho, pelo porte europeu das suas construções, enfim, do tipo de vida de cafés e tudo mais, que nós não temos no Brasil, né? Se nós fôssemos comparar, Nova York seria São Paulo e Paris, ou Madrid seria aqui. Então, essa complementaridade. O ministro de Turismo Vinícius Lumertz, direto do Palácio Pereda. No Líderes, apresentado por Cecília Lutia Puig. O senhor foi recentemente empossado como ministro de Turismo. Quais são os principais desafios que o senhor tem? Bom, os nossos principais desafios, nós já vimos tratando eles há algum tempo. Eu presidi a Embratur nos últimos anos, fui secretário nacional de Turismo também, coordenei o Conselho Nacional de Turismo e o Plano Nacional de Turismo. Então, são reformas, reformas e reformas, como aqui na Argentina. No caso brasileiro mais recente, nós temos as grandes reformas do governo Temer, entre as quais aquelas que beneficiaram o turismo mais de todas, eu diria que foi a reforma trabalhista que nos deu trabalho intermitente. Mas todo o conjunto de reformas que tratam da modernização da sociedade brasileira, do Estado brasileiro, com o limite do teto de gastos, que permite nós olharmos um futuro com juros baixos, os juros brasileiros são muito baixos hoje, permite imaginar um Brasil de investimentos, nós estamos corroborando, ajudando isso com políticas específicas setoriais. Então, os vistos eletrônicos para os Estados Unidos, Canadá, para o Japão e para a Austrália já foram lançados. Os vistos eletrônicos fizeram crescer muito o movimento de vistos desses países. Nós vamos agora expandir isso junto com a Argentina, inclusive, em parceria para a Índia, para outros países, com apoio do Ministério de Relações Exteriores. E coisas novas, a transformação da Embratur, que está para ser votada no Congresso, né, em regime de urgência, 118 mudanças na Lei Geral do Turismo, que estão lá para ser votadas também, a abertura do capital das empresas aéreas, já regulamos os voos charters, quer dizer, muitas mudanças estão ocorrendo, mas muitas mais, Cecília, nós precisamos, porque os nossos países, ao longo dos últimos anos, deixaram de fazer essas reformas que os outros países fizeram. A Inglaterra fez na época da Margaret Thatcher. Macron está tentando fazer na França muito tempo depois e a França pagou caro por isso, né? É preciso eficiência para que nós possamos competir, porque existe a China, existem outros países que competem em produção industrial. Então nós temos que apostar em coisas novas e nós apostamos muito, tanto aqui na Argentina, o Gustavo Santos, o ministro, e eu lá, nosso governo Temer lá e o governo Macri aqui no turismo. O turismo é uma importante alternativa para nós, para o nosso desenvolvimento. O senhor participou de umas reuniões de ministros do turismo do mundo, dos participantes do grupo do G20. E quais foram os resultados dessas reuniões? Nós tivemos como resultado um entendimento nessas discussões que foram travadas ontem. Hoje foi da WTTC, que é a parte privada dos grandes empresários privados do mundo que estão aqui em Buenos Aires, que é gente que pode investir na nossa região, presidido pelo atual presidente do Grupo Hilton, né? Hoje, WTTC. Ontem foi o T20, do G20, como você falou, mas nos dois, desde ontem, a questão central tem sido o emprego. E gerar condições para que o turismo possa frutificar e gerar mais empregos. Veja que, Cecília, o estoque de empregos no mundo está sob responsabilidade do turismo em torno de 10%. Nós temos 10% dos empregos gerados pelo universo, pela dimensão do turismo. Acho que são 310 milhões de pessoas que trabalham diretamente
no Exatamente, torno exatamente. do turismo. No Brasil nós temos 7 Que é a dimensão dos Estados Unidos, né? Da população quase dos Estados Exatamente. É uma população que inclui crianças, jovens, né, e idosos. Mas, e o Brasil tem 7 milhões de pessoas no turismo, trabalhando no turismo, tem uma participação no PIB de 520 bilhões de reais, tem a quarta maior aviação do mundo. Participação econômica do turismo no Brasil. No PIB interno do Brasil, são 206, acho, milhões de viagens no Brasil. Mas o mais importante, aquilo que está ressonando na cabeça de todo mundo, é que com essa revolução digital que está aí, esse medo do desemprego, que o mundo se assusta e sofre, nós tivemos uma surpresa no ano passado, que foi a geração de empregos pelo turismo no nível de 20%, não mais de 10%. E aí um paradoxo, Cecília, que é assim, além de termos gerado 20%, ou seja, mais do que a média do estoque de 10%, nós aprendemos nesses estudos do DATTC, que foram discutidos ontem no T20 e G20 pelos ministros, de que a tecnologia, ao contrário das demais atividades, onde ela desemprega, no turismo a tecnologia emprega. Caso, por exemplo, dos vistos eletrônicos. Né? Um visto eletrônico e mais turistas voam, viajam. Né? Se nós nós tínhamos antigamente aqueles check-in de papel, aquela confusão, o check-in eletrônico facilita, despacha a mala. Também a tecnologia ajuda a gerar empregos, ao contrário dos outros setores tradicionais da economia, onde nós saímos ganhando. Então, nós estamos numa vantagem importante e ainda conseguimos ter um aliado importante para esse momento. Como nós não sabemos o que vem pelo futuro, ninguém sabe como é que se desenha essa revolução tecnológica no seu todo, mas é importante ter uma certeza de que tanto o Brasil quanto a Argentina são países privilegiadíssimos com potencial natural para o turismo. Sim, pela natureza extraordinária que temos. Né? No caso do Brasil, nós estamos colocados em primeiro no mundo. Primeiro potencial natural para desenvolver o turismo entre 140 países é o Brasil. E a Argentina está perto, só por ser menor, porque não deixa de ser tão bonito. Né? É menor e é grande. Né? E esse potencial também na área cultural é altíssimo. Né? O mercado nosso regional é muito grande. Hoje nós temos Chile, temos Colômbia e temos uma possibilidade de levar muita gente de todo mundo para cá, trazer para cá. A Argentina está fazendo isso muito bem, com voos baratos agora, que ela contratou com a Norwegian. Voos a 300 pounds da Inglaterra para Buenos Aires, semanalmente 6 voos. Nós estamos conseguindo para o Ceará em preço bom também. Então essa questão da competição poderá nos dar muita oportunidade de geração de empregos na região. O que nós precisamos, o que nos falta, e é um problema que as reformas têm que resolver, é o ambiente de negócios que, do ponto de vista da segurança jurídica, ainda não é bom na nossa região. Então o investidor ele quer saber, onde é que pode fazer marina? Ali? Então pode. Não tem essa de talvez, depende, se a licença sair, talvez ela não valha. Isso é muito ruim, né? Tanto nos parques naturais quanto nas cidades históricas. Se nós resolvemos, e esse é o caminho que eu acho que nós estamos trilhando, nós teremos aí 50 anos de geração de empregos para as gerações, as duas próximas gerações não vão ter esse problema. Enquanto a revolução digital diz que vai acontecer, nós estaremos do lado dos ganhadores. Acha que, do ponto de vista das relações binacionais, tem concorrência ou tem complementariedade do ponto de vista do turismo? Tem muito pouca concorrência, porque a nossa região precisa tirar gente do mundo inteiro para trazer para cá. Então, isso é líquido e certo. O nosso problema é a região que precisa se fortalecer. Né? Quanto mais gente vier para o lado de cá, melhor para nós, porque aí nós conseguimos... visitar Brasil é Argentina, Uruguai... Exatamente, quer dizer, os europeus que venham para o lado de cá, os norte-americanos, enfim, os orientais. E por isso nós estamos promovendo em conjunto. Nós vamos agora para 4 cidades da China, vamos fazer o irmanamento da muralha da China com Foz do Iguaçu, porque Foz é um destino dos dois países. Tem 1,5 milhão de turistas do lado de cá, 2,5 milhões do lado de lá, são quase 4 milhões de turistas que vão para Foz do Iguaçu, para Iguaçu. Né? Então, um começo de uma estratégia, nós já assinamos hoje um outro convênio, uma parceria para um evento em Macau, onde o Brasil e a Argentina juntos em 2019 serão
países homenageados, países centrais em 2019 lá em Macau, um festival, melhor, um evento de investimentos, que é o Fórum de Turismo Mundial, né, um evento importante. Assinamos isso hoje, ou seja, há uma cooperação em curso, né, e um aprendizado mútuo. Conhece o ministro Santos? Nós somos amigos há muito tempo já, né, enfim, temos uma afinidade muito grande do ponto de vista da sinergia que nós precisamos produzir na nossa região. E tem dado certo, não só em relação a esses esforços em relação aos países distantes, mas o turismo interno tem aumentado muito. Nós conseguimos bater todos os recordes de verão no Brasil, lá em Santa Catarina, que é meu estado, mas também no Rio, também no Nordeste, e os brasileiros que vêm para cá também estão batendo recordes. Então, nós estamos num bom momento. Quais são os destinos que os argentinos mais gostam do Brasil e os lugares que os brasileiros adoram da Argentina? Eu tenho dificuldade de ser específico, né? Porque gosto é gosto e não cabe a mim ficar pontuando, mas os mais frequentados, o modelo de frequência do brasileiro aqui é uma espécie de substituição do modelo europeu, né? Porque a cidade de Buenos Aires e o espírito portenho tem evidente que tem uma originalidade argentina brutal, né? É muito original, mas ao mesmo tempo, para o brasileiro, a cidade de Buenos Aires tem um lado meio parisiense, meio madrilenho, pelo porte europeu das suas construções, enfim, do tipo de vida de cafés e tudo mais, que nós não temos no Brasil, né? Se nós fôssemos comparar, Nova York seria São Paulo e Paris, ou Madrid seria aqui. Então, essa complementaridade. Também o clima frio, o esqui, Bariloche, todo a Patagônia, que é uma grande novidade, né? Então equivale, né? No caso do Brasil, equivaleria ao esqui e à montanha, equivale às praias do Brasil, principalmente na região de Santa Catarina, que é o maior beneficiado com praticamente a segunda casa de muitos argentinos, que é Florianópolis, Balneário Camboriú, Bombinhas, Balneário Camboriú, por ali. E hoje também o Nordeste, que é servido de muitos voos, o próprio Rio de Janeiro também. E você falou da Patagônia. A Patagônia começa, do nosso lado, a significar bonito, Pantanal, né? Essas regiões novas de um turismo mais de parques que começa a aparecer em regiões ainda não muito conhecidas e que os operadores começam a vender, começam a colocar no mercado. Que começa uma maior demanda de turismo ecológico, sustentável, para conhecer áreas, por exemplo, como a Amazônia? Sim, nós temos bons números nessa direção, mas como eu disse a você no início, se essa é a nossa maior diferença planetária, natureza, nós ainda estamos longe de desenvolver produtos à altura do planeta. E isso não é ruim, isso é bom, porque quando nós temos perspectivas de fazer algo com grande potencial, significa esperança. Se você pegar os Estados Unidos da América, eles têm 19% do território deles coberto de reservas naturais, que é um território semelhante ao território brasileiro. E eles têm 330 milhões de visitantes nos parques. Nós, no Brasil, crescemos muito. Nós crescemos 20% no ano passado, mas chegamos a 9 milhões. E nós temos uma cobertura de 66% do território brasileiro, que é composto de áreas protegidas e todo tipo de reserva indígena, Amazônia Legal, enfim. O que dá uma percepção de que nós temos, e os argentinos também, com a Patagônia, com os Andes, com as várias regiões de parques muito bem organizados, mas bem organizados aqui, estão à nossa frente, eu acho. Eu posso dizer que um modelo mais flexível do ponto de vista do turismo, mas poderão significar imensas fontes de receita no futuro e também em modelo de desenvolvimento sustentável, de formas de assegurar a manutenção dessa natureza como estoque de riqueza e de contribuição para o planeta, né? Nós podemos ser bons para o planeta se nós fizermos o certo e o correto para nós, nos nossos espaços naturais, e seremos bons para o mundo, porque um país não precisa ser, não era da globalização, só bom para si. É sua obrigação ser bom para si mesmo.
Mas os países agora, isso tem um ranking mundial chamado o Ranking of the Good Countries. E isso começa a valer, porque se cada país for só bom para si mesmo, nós não vamos ter um mundo melhor necessariamente, né? Porque haverão conflitos de interesse. Mas se os países começarem a se preocupar também em serem bons para o mundo, né, nós então teremos uma agenda um pouco mais integrada, que é o que nós estamos fazendo, o ministro Santos e eu, integrando as agendas, porque estamos abaixo de 2 presidentes que estão fazendo exatamente isso. O presidente Temer e o presidente Macri estão fazendo agendas de reformas em cima. E nós, no nível do turismo, fazendo as reformas do turismo, né, eles em cima das macroeconômicas e as reformas de caráter fiscal e monetário, e nós as reformas no nível do ambiente de negócio do turismo. E com os nossos deputados, e com os nossos senadores, com os demais ministérios, porque nós precisamos mudar o ambiente de negócio para receber, Cecília, investimentos. É isso que vai mudar a face dessa região do Brasil, da Argentina e do Brasil. Trazer turismo, que eles, cada vez mais, eles são muito exigentes, né? 2016 foram os Jogos Olímpicos no Rio de Janeiro, mas nos últimos tempos a violência no Rio é um tema para olhar, né? Para ter cuidado. Acha que isso não está ajudando para o turismo na cidade? Como que é o impacto? O problema do Rio de Janeiro, vem de longe, né? Ele agora aflorou de uma forma muito mais explícita, mas durante as Olimpíadas, já durante a Copa do Mundo, desde lá de trás da Copa América, nós vimos lidando com o agravamento dessa situação. Atrapalha, mas mesmo assim o Rio hoje tem o dobro do número de hotéis que tinha, tem muito mais atrações, tem uma infraestrutura muito maior de metrô, de VLT. O Rio de Janeiro é uma cidade muito mais completa, muito maior, renovada, com parque hoteleiro reformado e construído, o que é mais do dobro do que era. Ajudaram nos Jogos Olímpicos? Muito. O Rio de Janeiro é uma cidade transformada. Infelizmente existe esse problema da insegurança, mas nós batemos todos os recordes de turismo no verão, novamente, não só o internacional como um todo, o argentino específico e o brasileiro. Nessa região do Rio de Janeiro estamos com um calendário de eventos forte. E é um paradoxo, porque durante o Rock in Rio eu estive lá em outros momentos, no Carnaval, todos os dias, e é uma festa enorme, com um grau de segurança e uma percepção de segurança que é um paradoxo, porque nos níveis de percepção de insegurança das empresas de pesquisa mundial sobre insegurança, nós não aparecemos, porque o que aparece nas pesquisas mundiais é terrorismo e catástrofes naturais. Então, essas questões nos até retiram, em parte, de determinados radares, né? Uma vez eu perguntei para uma jornalista no Rio de Janeiro, ela me perguntou, aliás, em São Paulo, ela perguntou sobre a insegurança no Réveillon do Rio, se eu estava confortável de divulgar o Réveillon no mundo afora para que as pessoas viessem, e elas vieram. Eu perguntei a ela se ela se sentia insegura. E perguntei a ela se ela se sentiria mais ou menos segura no Rio de Janeiro, no Réveillon ou numa capital europeia. E aí vem a dúvida, onde é que você se sente mais seguro no mundo hoje, por exemplo, numa festa de Réveillon? Essa é uma dúvida. Esse é um ano de eleições para o Brasil, além do Mundial de Futebol. Como essa situação impacta no turismo e quais são as suas expectativas? Não tem nada fora do normal. A Copa não é aqui, né? As eleições, elas são já um fato natural da democracia. Então, a programação de viagens das pessoas, a expectativa é que o turismo internacional cresça de novo, cresceu no ano passado. O nacional, nossa expectativa é que cresça, porque a economia está crescendo, nós vamos crescer perto de 4% esse ano. Houve uma retomada, nós saímos da crise, crescemos 1,5% ano passado, vamos crescer 4% esse ano. Então, o turismo vai crescer. Como o turismo cresce mais do que a economia, ano passado cresceu 4%, vai poder crescer 7%, 8% esse ano. O que prova a tese correta de que o turismo pode puxar a economia dos nossos países, é que sempre cresce mais que a economia, né? E pode fazer muito pelos nossos países, pode fazer muito pelo Brasil. Isso é comprovado na prática, né? Isso não há mais dúvida sobre isso. É só preciso transformar isso em bandeira política. É preciso que os partidos políticos, que os políticos se conscientizem e que a população comece a entender a importância do turismo
para a economia e para a política do nosso país. Qual o senhor espera que seja a sua principal contribuição? Eu espero que todo esse trabalho que eu venho fazendo já há alguns anos contribua para colocar o turismo no centro da agenda econômica do país e no centro da agenda política. Já é na França, está ficando aqui na Argentina, está ficando, já é no Peru, já é na Espanha, em Portugal nem se fala, na Itália também é, nos Estados Unidos 11% da exportação americana é turismo, né? Então nós precisamos colocar isso no centro. A minha contribuição é nessa direção, na direção de que o Brasil comece a olhar para o turismo como uma coisa muito importante para as pessoas, né? Para as pessoas e para os eleitores, e para os eleitos, e para o processo político democrático, para que se invista, porque dá retorno, vai pagar a conta. E nós no Brasil, e aqui na Argentina também, nós precisamos compreender que quem paga a conta de um país é a economia, uma economia saudável, de empreendedores, de competição, de mercado. É isso que vai melhorar a vida das pessoas no final, porque as pessoas querem ganhar mais e viver bem, mas sem aumentarmos a produtividade do país, isso vai ficar difícil, porque um brasileiro, um argentino, nós produzimos 20%, 25% do que produz um europeu, um coreano ou um americano. Mas não é culpa só da pessoa, isso é culpa de um sistema que é improdutivo, que encarece as transações da economia. E as reformas visam a rebaixar esses custos para que o indivíduo possa render mais. Se o indivíduo rende mais, ele poderá ganhar mais, consumir mais, investir nas suas coisas, na sua família, ou seja, vai ajudar a estabilidade dos nossos países e projetar um futuro para as nossas nações. E isso o turismo está fazendo em outros lugares e aqui poderá fazer. Basta que nós entendamos, que tenhamos a consciência. Nada acontece sem, Cecília, tomada de consciência. Se nós tomarmos consciência das coisas que podem acontecer a partir dali, desse esforço do turismo na nossa região, nós vamos obter lindos frutos para nossas pessoas, principalmente para os jovens que vão ter perspectiva lá para frente. Bom, sejam bem-vindos os turistas do Brasil e vamos também visitá-los. E nós estamos mais amigos agora, até futebol já não é mais assunto, não é mais polêmico, já está todo mundo em paz aqui entre os nossos dois países que estão cada vez mais próximos. Os brasileiros gostam muito dos argentinos, os argentinos gostam muito dos brasileiros, e o que se falava, hermanos, aquela história, eu acho que não era muito verdadeiro. Eu acho que os regimes militares criaram uma certa desconfiança entre os nossos países. É natural isso, de uma época mais sombria, mas eu acho que o turismo fez com que houvesse uma aproximação muito grande. Eu venho de uma região de Santa Catarina, onde as pessoas desde muito pequenas se acostumaram a conviver brasileiros e argentinos, né? Então o nível de confiança que o turismo gera para futuras gerações é muito verdadeiro, é muito sólido, porque é o conhecimento da psicologia, da história, né? Então o turismo faz esse trabalho também, ele gera confiança entre os povos. Hoje o brasileiro e o argentino confiam mais uns nos outros porque se conhecem, e se conhecem por causa do turismo. Ministro, muito obrigado pela reportagem, foi um prazer. Obrigado para você.